The History Channel apresenta Século X depois de Cristo. Na profunda selva centro-americana, uma civilização desaparece. Os maias abandonam suas imponentes cidades e seu esplendor se extingue na densa vegetação. A cultura dos maias foi uma das mais sábias do planeta. Seu povo se estabeleceu na área hoje ocupada por Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México, nos estados de Chiapas, Tabasco e na península do Yucatán. Foi o primeiro povo a usar o conceito de zero. Construíram pirâmides de até 70 metros. Desenvolveram uma escrita complexa e calcularam o ano solar com uma exatidão somente superada por relógios atômicos. Por que essa civilização de 3.000 anos desapareceu? Terão eles se deparado com uma devastadora mudança climática? Seus recursos naturais se esgotaram? Foram vítimas da fome? Ou aniquilaram a si mesmos em um ciclo de guerras mortais? A resposta ainda se encontra entre os muros das cidades maias. O arqueólogo Danilo Daquic fará uma palpitante viagem através do tempo e do espaço para viver na própria pele as possíveis causas desse enigmático colapso. E irá explorar o mais profundo dos mistérios maias. Exploração Maia. Na primeira etapa de sua exploração, Danilo conheceu o esplendor das cidades maias e da península do Yucatán. É muito provável que a obsessão maia por levantar templos e pirâmides gigantescas tenha sido uma das causas de seu misterioso colapso, como ocorrido nas cidades de Cabá e Uxmal. Para fazer o estuque de seus edifícios, eles utilizavam grandes quantidades de árvores e água. Os maias chegaram a dominar muito bem todo o processo de produção de cal e também de argamassa. Talvez a superexploração desses recursos foi o que permitiu o abandono dessas grandes cidades pré-hispânicas. Olha só como se desfaz. Olha, vira pó, praticamente vira pó. Para construir uma pirâmide, quantas árvores são necessárias? Milhares e milhares de árvores. Milhares de Milhares de árvores. árvores. Para os maias, a guerra era um ritual de morte e renascimento do cosmos, e as cidades viviam em conflito constante para consolidar o poder divino dos Arraus, como Pacal o Grande, o legendário senhor de Palenque. Isso que a gente está fazendo é como se estivéssemos descendo ao inframundo na cosmovisão dos maias? Isso mesmo. Este foi o caminho feito por Pacal para chegar à sua moradia, que fica no Templo das Inscrições. Os grandes senhores sempre apresentam a lança como um símbolo de poder. Esse é um dos elementos que certamente levaram ao colapso das cidades maias no período clássico. A missão dos Arraus era intermediar os homens e os deuses para manter ativo o ciclo da água. Para isso construíam e para isso guerreavam. Em toda a região maia, a estação seca dura quase 6 meses, e o maior medo dos maias era que a chuva nunca mais voltasse. Talvez a queda dos maias tenha sido provocada pela superexploração da selva e o esgotamento dos solos para alimentar milhares de habitantes. Uma falha mínima nos ciclos da natureza poderia tê-los arrastado para a beira do abismo. Huachactún é um dos locais maias mais antigos da selva de Petén. Sua arquitetura religiosa estava extremamente ligada à agricultura. Liv Gracioso Sierra é arqueóloga e conhece profundamente as técnicas agrícolas maias. Qual era a função principal de Huachactún? Entre muitas outras, ela contava com um observatório astronômico, um complexo de observação astronômica de solstícios e equinócios. Aqui onde estamos é o centro do eixo. E, durante os solstícios de verão e de inverno, o Sol surge exatamente no eixo do templo central, que seria o do meio neste caso. No equinócio de primavera, no templo ao norte, e no equinócio de outono, no templo ao sul.
E assim é possível observar o nascer do Sol em linha reta. E por que os maias se preocupavam tanto com o movimento do Sol? Em geral, as edificações maias como estas em que estamos eram muito frágeis e sua agricultura dependia do regime de chuvas para que tivessem êxito em suas colheitas. Então, o calendário solar permitia predizer ou pelo menos estimar a ocorrência das chuvas. Para os antigos maias, o nascer do sol por detrás do templo norte de Huachactún marcava o início da queimada da selva para preparar os terrenos de cultivo. O primeiro alinhamento do sol com o templo oeste marcava a temporada de chuvas. Quando o sol se alinhava com o templo sul, era o início da temporada de colheitas. E o segundo nascer do sol por detrás do templo oeste indicava o fim do ciclo agrícola e o início da temida estação seca. Como era o sistema de cultivo da cultura maia? Antes, achávamos erroneamente que os maias não sabiam nada além de derrubar, roçar e queimar um sistema conhecido como milpa, que é desmatar a selva, atear fogo e depois limpar o terreno para semeadura e aguardar as chuvas para dar continuação ao cultivo. Mas esse sistema exigia uma grande extensão de terreno para pouca produção. E hoje a técnica agrícola preferida dos camponeses continua sendo a da milpa. Mas se a milpa é destrutiva, por que eles continuam usando? Eles continuam usando porque não tem alternativa. Aqueles que plantam para sobreviver e que não dispõem de outros recursos para a plantação não podem esperar o tempo necessário de regeneração do solo para readquirir seus nutrientes. A situação atual da selva de Petén é lamentável. Não dá para esquecer que aqui a regeneração do solo não é muito favorável e quando há desmatamento, a recuperação é mínima. E não demora muito para o terreno deixar de ser produtivo. Se continuarmos nesse ritmo sem fazer nada, talvez em 2020 restarão apenas de 2 a 17% de toda a selva de Petén. Aqui tem uma milpa, não quer parar? Era sobre isso que eu me referia. É o que chamam de milpa, o derruba, roça e queima. O problema é que hoje a milpa só destrói a região de Petén. Como vê, eles cortam a vegetação toda e ateiam fogo nela. Por que antes a milpa não era tão destrutiva quanto agora? Na época pré-hispânica, as milpas já existiam, mas eram hortas familiares cultivadas em terrenos ao redor das casas e semeavam apenas produtos para o consumo da família. E onde podemos observar outras técnicas de cultivo maia? Se formos praticar, observaremos que ainda existem algumas nas áreas de campos elevados, principalmente nas planícies, e uma série de canais para o controle hidráulico que foi tão importante para a sociedade maia. Durante muito tempo se acreditou que os maias de Petén cometeram o mesmo erro dos agricultores atuais e extinguiram seu povo por desmatar a selva ao implantar o milpa. Mas nessa mesma região, os maias levantaram a cidade de Tikal, a mais povoada da América, no ano 600 d.C. Tikal, lugar das vozes. Esta é a grande praça de Tikal, uma das cidades mais importantes das terras baixas maias. A cidade é enorme, uma das maiores que já existiu durante todo o período maia. Quantos habitantes existiam aqui no apogeu da cidade? Na minha opinião, chegaram a 50 mil habitantes, mas existem outros autores que estimaram 100 mil habitantes. Como sustentavam toda a população que vivia aqui? Como a maioria dos grandes senhorios maias, baseavam sua economia na agricultura. Também criaram obras de arte de grande porte, como sistemas hidráulicos e reservatórios de água, que permitiam manter o sistema agrícola ativo. Neste sentido, Tikal é um exemplo único, porque as praças formavam um sistema de captação de água. Por exemplo, esta praça funcionava como um grande centro de captação ao ar livre. A chuva se depositava nesta área bastante larga e era conduzida para a parte mais baixa da praça por meio de canais, que levavam a água aos reservatórios e a outros canais ou piscinas até o seu destino final, onde a água podia ser utilizada para a agricultura. A prioridade dos arquitetos que projetaram Tikal foi controlar a água da chuva. A cidade foi construída usando o desnível natural do terreno para que a água caísse em diferentes reservatórios ou em tanques
Esse é o caminho que a água fazia desde a grande praça até ser depositada nestes grandes receptores? De certa forma, sim. A água descia por diversos canais que chegavam a este reservatório, um dos mais importantes do lugar, o reservatório do palácio. Agora mesmo, estamos andando sobre o que pensamos ser uma construção artificial, um tipo de passagem entre esses dois reservatórios, pois há um em cada lado, com grande capacidade de volume de água. E em determinado momento, quando a água chegava aqui, através da inclinação natural que existe entre os dois reservatórios, ela passava de um lado ao outro através de possíveis eclusas e seguia para o leste até as partes mais baixas. O manejo da água dessa maneira racional também permitia que existissem técnicas de agricultura intensivas, como os terraços agrícolas, os campos elevados, os campos drenados, os canais, tudo isso graças à forma como os maias gerenciavam a água. Este é um possível exemplo do que foram os terraços agrícolas nas encostas, com o terreno em plano inclinado, como se fosse uma rampa. Toda esta encosta foi, de alguma forma, alterada e possui o formato de uma escada para evitar erosões. Os campos semeados se encontravam dentro do limite das cidades maias. Em Tikal, existem exemplos de diversas formas de cultivo perdidas, como os terraços agrícolas artificiais, que evitam a erosão e acentuam a irrigação. Ou os chamados campos elevados, que facilitam a drenagem da água na terra semeada. E os baixos ou pântanos, terrenos férteis e cultiváveis durante todo o ano. As secas podem ter sido a causa do colapso? Podem ter sofrido um grande impacto na produção de alimentos? Com certeza. Qualquer coisa que altere de forma constante o regime de chuvas pode ser uma tragédia. Sabemos, através do registro do pólen, que há momentos em que o número de espécies cultiváveis cai. A agricultura já não decorria como de hábito e há rumores de desmatamento e, sem dúvida, de secas. E este pode ser, sim, um fator que contribuiu para o abandono dessas cidades. Os maias, de algum modo, enfrentaram muitos desses problemas várias vezes. Então, o que podemos aprender? A respeitar a natureza, a cuidar de nossos recursos, a não explorar o solo de forma abusiva e a tratar a natureza como se deve, como um ser vivo. Ainda é possível viajar ao passado e conhecer a forma de cultivo tradicional maia. Nas terras baixas de Petén, na Guatemala, os maias quetis da comunidade San Lucas são um dos últimos grupos a usar o método original da milpa. A arqueóloga Rosa Maria Chan e o ambientalista Román Hernandes estudam o conhecimento agrícola da comunidade para difundi-lo a outros povoados da região. Olá, Oi, é um muito prazer prazer estar aqui. Olá. Me disseram que nesta comunidade estão tentando resgatar a tradição de cultivo dos antigos maias? Agora mesmo vamos dar início a uma cerimônia com o Conselho de Anciãos que se chama Maya Haki, que seria a cerimônia do milho. Mas temos de pedir permissão aos anciãos para saber se eles deixariam você participar. Se puder me acompanhar, podemos falar com eles. Boa tarde. Boa tarde, Andrés. Como vai? Este é um Meu nome é amigo. Danilo. E de onde você é? Eu sou do norte do México. Eu gostaria de pedir permissão para participar com vocês da cerimônia da milpa. Como sabe, existe um comitê de anciãos que se responsabilizam por conceder esse tipo de solicitação. Posso apresentá-lo a todos eles e então vão poder tomar Ótimo. uma decisão. Está Me bem. siga, por Obrigado, favor. hein? Gostaria de apresentar o Danilo. Sem a permissão do Conselho de Anciãos, é impossível que uma pessoa de fora participe do Maya Haki, cerimônia-chave para entender o conhecimento agrícola maia. Está bem. Exploração maia. A seguir, Nas cerimônias, eles transmitem que não semeiam apenas para comer, mas também para alimentar o sangue, que dá vida a eles. Este ancião aqui está perguntando que dente é esse que você leva e o que significa. O colar que eu carrego é um canino de coiote e isso faz parte da minha essência. É conhecido como Nahual no México. exploração maia. Exploração maia. Para os maias do clássico, trabalhar na terra era um ritual sagrado.
Aproveitavam ao máximo os recursos da selva. E em metrópoles como Tikal, conseguiam alimentar mais de 100 mil habitantes. Hoje, a selva de Petén está desflorestada e em perigo de extinção. Poucos respeitam a sabedoria ancestral da milpa, como os maias quetis da comunidade San Lucas. Porém, é difícil para pessoas de fora conseguir participar de seus rituais agrícolas tradicionais. Eles querem saber por qual motivo você gostaria de participar do ato cerimonial. Quero conhecer a cultura maia para que as tradições continuem vivas e não sejam perdidas. Como disse? Ele disse que tudo bem, já tirou suas dúvidas e pediu por gentileza que se retire e logo o chamaremos, assim que todos já tiverem decidido se sua presença será permitida. Mas Obrigada, vamos Obrigado, acompanhá-lo. Vamos acompanhar o Danilo. Com licença. Nas comunidades maias, são os anciãos que tomam as decisões. Eles são os portadores do saber intangível de sua cultura, como as técnicas ancestrais de agricultura, que, diferente das atuais, exploram a terra sem destruí-la. Essa é a milpa tradicional maia. Qual é a diferença entre esse sistema de cultivo e o que se usa atualmente? A diferença está nos vínculos, na relação entre a atividade produtiva e o respeito pela natureza. Não utilizam agroquímicos em excesso que trazem problemas colaterais, como a contaminação da água e perda de fertilidade do solo, que passa a ser dependente devido ao frequente uso de fertilizantes sintéticos e de pesticidas para o combate de pragas. Basicamente, o uso da terra é muito mais natural, muito mais orgânico. E mais integrado, porque eles sabem que é disso que vão se alimentar, que o milho é sagrado e que, além de servir de alimento, fortalece o espírito e a ligação com o cosmos. E quais são os passos que se deve seguir para realizar esse tipo de cultivo? Bom, primeiro a área é selecionada. Em Petén, os solos realmente têm um problema. A capa de solo cultivável é muito fina, então eles buscam solos que são um pouco mais profundos e com certas características, como, por exemplo, o solo arenoso, que permite que o cultivo seja muito mais favorável. Assim que a terra é delimitada, é feita a derrubada e logo em seguida queimam tudo e esperam que comece o ciclo de chuvas. E quando o ciclo começa, é feita a semeadura. Para semear milho na milpa, os recursos são intensamente explorados, porque o milho usa nitrogênio da terra. Então eles semeiam feijão para nutrir novamente o solo e continuar outra produção, outro ciclo de milpa. É um sistema cíclico de desmatamento e degradação, mas em seguida alimentam o solo. Ao contrário dos ocidentais, que só absorvem os nutrientes da terra, desmatam, mas não preservam um ciclo para conservar a terra. A milpa é um sistema de rotação de cultivo com 4 anos de duração. Cada família conta com 4 parcelas que são produzidas alternadamente. Primeiro, queima-se a selva para limpar o terreno e enriquecer a terra com nutrientes. Depois, se inicia o ciclo de cultivo de 2 anos, que começa com milho e termina com feijão. Finalmente, deixam a selva crescer por 2 anos para que o solo se regenere e volte a ser produtivo. E o que devemos fazer para passar esse conhecimento para as novas gerações? Eu diria que não é simples, porque nenhuma escola ensina essas coisas. Não se ensina nas escolas nem nas faculdades. Somente nas cerimônias eles transmitem que não semeiam apenas para comer, mas também para alimentar o sangue que dá vida a eles. O saber agrícola entre os maias é transmitido de geração em geração através de rituais como o Maya Haki. Participar da cerimônia é uma grande oportunidade de compreender os elementos principais da agricultura maia milenar. Andrés, já voltamos. Já voltamos. Ótimo, ótimo. Podemos conversar? Pode entrar. O Conselho de Anciãos exige algumas respostas antes de decidir. Este ancião aqui está perguntando que dente é esse que você carrega no pescoço e o que significa. Este colar aqui carrega um canino de coiote, do deserto da Baixa Califórnia. De um coiote que já estava morto, me aproximei dele e pedi que me desse uma de suas presas para guardar como amuleto. Isso é parte da minha essência. Isso aqui é
conhecido como nahual no México, é parte da minha alma, como foi do coiote. Você pode participar, ele disse. Sabemos que o coiote é um guardião, uma segurança, uma salvaguarda à espiritualidade, e eles concederão a você a oportunidade de participar do fogo sagrado que realizarão. É muito importante para mim. Eu agradeço muito. Tá bom, então vamos. Segundo o Popol Vuh, o mito da criação maia, as sementes do milho são a matéria-prima com que os deuses criaram o homem. O mal pode ser afastado olhando para onde está o sol, disse o ancião. O ritual começa com uma reverência aos 4 deuses dos pontos cardeais e responsáveis por sustentar o céu de forma quadrangular, segundo a cosmovisão maia. Cada orientação corresponde a uma das variedades de milho. O vermelho a leste, o negro a oeste, o branco a norte e o amarelo a sul. O simbolismo explica a orientação e a forma que a milpa será conduzida. O culto ao fogo sagrado representa a renovação do ciclo agrícola e alerta que cada parcela do terreno deve ser queimada com cautela. Mas a função crucial da cerimônia do milho é reforçar a união da comunidade e fazer com que os membros trabalhem respeitando a terra. Até hoje, esse rito transmite de maneira eficaz o antigo saber agrícola dos maias. Fiz um pedido para que vocês fiquem bem e nunca percam suas tradições e costumes. Muito obrigado por me deixarem participar. No interior do templo da comunidade se encontra o altar, um lugar sagrado onde os maias Quechí mantêm a antiga prática do sacrifício cerimonial para rituais de cura. Estes materiais são de nossos avós maias, que viveram aqui há milhares de anos. São muitas peças, por exemplo, esta aqui. Todas as peças desta região foram recuperadas e são muito sagradas. O que fazemos aqui é o sacrifício de algum animal, para poder oferecer seu coração e seu sangue. Misturamos tudo com grãos de milho, milho ou outra semente. Aqui temos um exemplo isolado de um sacrifício de um animal. O ritual para a agricultura e para a saúde é o mesmo. A diferença é que no caso da saúde oferecemos o sangue junto do cacau. Essa é a cura maia através das sementes, mas também curamos através de remédios naturais que podemos encontrar em toda a região. Hoje em dia, que tipo de enfermidades são mais frequentes? Atualmente, o que se vê muito são as febres, como chamamos aqui, e a diarreia e o vômito, no caso das meninas, digamos, as mais jovens. Essas doenças não estão relacionadas com a queima e destruição dos bosques? O oxigênio que respiramos está muito contaminado. A água que bebemos possui uma grande quantidade de químicos e aí surgem as doenças. As doenças, sei.
A comunidade San Lucas é uma ilha que está localizada no meio da selva, onde o traiçoeiro desmatamento traz terríveis consequências sanitárias, inclusive para quem mantém as tradições maias. Na Guatemala, o povo maia sofre com doenças endêmicas como a dengue, a malária e a febre amarela. Sua principal medicina é a mesma praticada por seus antepassados. Será esse sistema de saúde tradicional realmente eficaz? A poucos quilômetros do povoado de Tecpan se encontra Iximchi, uma das últimas grandes cidades maias. Iximchi, árvore de milho. Iximchi foi a capital dos maias Cactiquel e é hoje um reconhecido centro cerimonial da cultura maia. Entre os vestígios de templos e palácios, ainda crescem plantas com propriedades de cura para quem sabe reconhecê-las. Em 1524, quando os invasores espanhóis chegaram à região, a medicina natural maia nada pôde fazer contra as doenças até então desconhecidas que dizimaram a população de Iximchi. Talvez, 5 séculos antes, os maias do período clássico também tenham sofrido com epidemias que não puderam combater e que causaram o misterioso colapso do século X. Exploração maia. A seguir. Aqui observamos uma infinidade de plantas e todas elas de alguma forma possuem algum princípio ativo contra doenças. Temos que conduzir o espírito da planta para dá-lo para o doente. É um presente para você. Este é seu nauau. É um coiote. Será muito útil. A seguir. Exploração maia. Exploração maia. A civilização maia do período clássico adaptou suas técnicas agrícolas para produzir alimentos suficientes em um meio ambiente frágil e sem chuvas durante 6 meses por ano. Mas uma longa e cruel seca teria debilitado a produção de alimentos, causando graves consequências para a saúde da população. A medicina natural maia teve que lutar contra epidemias maciças e talvez não as tenha combatido por completo. Na Guatemala, as terapias tradicionais maias ainda são praticadas. E Francisco Teleguário é técnico em saúde comunitária, perito em plantas medicinais. Bom dia. Bom dia, meu nome é Danilo. A medicina maia tinha condições para enfrentar doenças tão severas como a malária, a dengue e infecções estomacais graves? Houve a necessidade de buscar na natureza plantas que combatessem essas doenças. A dengue causa hemorragias, sangramentos, mas pode ser curada através das plantas. Temos a costa, por exemplo, a 3 pontas. Essas plantas iam e vinham, havia um intercâmbio frequente delas. Os maias viveram muito tempo, chegaram a 90, 100 anos. Agora, nossa expectativa de vida é de 60 anos, mais ou menos. As doenças não foram a causa desse grande colapso? É difícil de acreditar, porque eles viviam em equilíbrio, em harmonia, em uma natureza que oferecia de tudo: alimentos, plantas para controlar as pragas. A medicina ocidental procura matar diretamente a causa da doença, mas os maias almejam algo mais. Para meus avós, muitas vezes, o que cura não é a planta, mas o elemental. Temos que conduzir o espírito da planta para dá-lo ao doente. Observamos uma infinidade de plantas e todas têm algum princípio ativo contra as doenças. Olha só essa. É a ruda, sinta o cheiro. Esta é a planta para os sustos, que são as alterações do sistema nervoso. A ruda ajuda a dar flexibilidade às veias e às artérias. Além da planta de 3 pontas ou mão de lagarto, que previne e cura a dengue e a malária, a botânica maia conta com espécies como a chai ou chaya, que combate a anemia e solda ossos quebrados. A tintoc, que dissolve cálculos renais. A calaguala, que cura úlceras de estômago. O mangue vermelho, eficaz contra a disenteria e a diabetes.
e a Tlatlanquaya, capaz de eliminar a febre tifoide. Esta planta é o apazote. Serve para eliminar lombrigas. Entra no corpo e adormece as lombrigas. Assim as lombrigas ficam tontas e são repelidas. Eu gostaria que você observasse como são as terapias, como são as formas de cura da medicina natural. Mas é claro. Podemos levar mais? Claro, por favor. Para pôr no feijão. Deve ficar muito bom no feijão. É bom no feijão e também para sopa de ovos. Nas pequenas aldeias espalhadas pelas montanhas do sul da Guatemala, as parteiras são uma peça fundamental no sistema de saúde tradicional maia e, muitas vezes, a única opção para tratar emergências e partos. Aldeia de Sacolojabab. Como se chama a senhora que vamos encontrar? Dona Amália Vasques, uma parteira, com muitos anos de experiência. Esta é a casa da Dona Amália. Ótimo. Chegamos. Veja que interessante, aqui ainda se conserva a cosmovisão dos maias em relação ao sistema construtivo. Isso funciona como uma praça central, com as construções ao redor. Muito bem, vamos, ela deve estar esperando. Boa tarde, com licença. Podem entrar. Obrigado. Boa tarde, Dona Amália. Boa tarde, Sr. Francisco. Eu trouxe um amigo, ele se chama Danilo, Ah, veio é do mesmo? México. Muito bom. Nós estamos aqui para ver como funciona o sistema de cura que era praticado antigamente e que ainda perdura. E por que não se sentam, por favor? Obrigado. Sua filha tem lombrigas e em grande quantidade. Sr. Francisco fez o favor de me trazer algumas plantas? De que plantas precisa agora? Eu preciso da erva boa, Erva boa. a apazote. Tá aqui, ó. E com isso se faz um pequeno chá. Isso mesmo, um chá. O apazote é uma planta muito tóxica, mas nesse caso ela já sabe a medida, com a experiência que ela tem, né? Primeiro coloque para cozinhar este bulbo amassado e dê para ela tomar aos poucos. Tá bem. Isso vai parar a diarreia e isso vai parar a febre também. Muito obrigada, De Dona nada. Amália. Até amanhã. Eu espero vocês aqui de novo amanhã. Quantas parteiras tem na região, Francisco? Bem, de todos os partos, 58% são feitos por uma parteira. Sei. Não é qualquer pessoa que pode fazer sei. um parto. A medicina tradicional maia é holística e leva em conta o corpo e a alma. Quando os espanhóis vieram para cá, quiseram acabar com o conhecimento dos anciãos. Queimaram nossos documentos, nossas pesquisas, mas muitos sacerdotes maias, terapeutas maias, conseguiram salvar nossa medicina natural. Evidências do grande avanço dos cirurgiões maias foram descobertas em tumbas reais de cidades como Tikal, Rio Azul e Calakmul. Foram encontrados crânios abertos por trepanação, uma complexa técnica cirúrgica usada para operar a cabeça. Além disso, os médicos maias suturavam feridas com cabelo humano, deformavam ritualmente o crânio dos nobres e usavam próteses de jade e turquesa. Nós, parteiras, vemos a doença da qual cada pessoa sofre, tanto homens como mulheres. Cada qual tem seu dom. E também possui seu nauau. Temos 20 nauais. O calendário maia é sagrado, o Tzolk'in. E nele há 20 nauais. O nauau está relacionado a um número. Os maias conheciam o dom, o nauau, da pessoa pelo dia de seu nascimento, segundo o Tzolk'in, um de seus 3 calendários principais. O Tzolk'in reflete o ciclo lunar e era utilizado em rituais e cerimônias. Dura 260 dias e está dividido em 13 meses de 20 dias. Junto do calendário solar Raab, de 365 dias, o Tzolk'in integra a chamada roda calendário, na qual um mesmo dia se repete a cada 52 anos. Temos que ver qual é o nauau e qual é o número. Isso indica a que deve se dedicar. Qual é o seu dom? Muitas pessoas que têm um dom
e não executam, acabam tendo problemas. Até descobrirem, através de um sacerdote maia, qual é o dom que eles possuem. Este é um presente para você. É o seu Naual. Muito obrigado. É um coiote? É um coiote. E o coiote anda pelo mundo. E acredito que você também tenha muito a transmitir aos seres humanos por onde passa. Isso será muito útil para você. Muito obrigado. Isto é muito importante para mim. Eu vou guardá-lo para sempre. E ele sempre me fará lembrar da senhora. Muito obrigada. Também vou dar isto para você que utilizamos para curar as crianças. Confio em tudo? É. Muito obrigado. Vou guardar e usar com alguém que estiver precisando. Vou seguir seu Ótimo. conselho e também Que vou bom. repartir com outras pessoas. E eu quero convidar vocês para um pequeno jantar. Acredito que para ficar saudável é importante comer. E assim poderão ver do que nós, maias, nos alimentamos. Na cultura maia, a alimentação faz parte da medicina. Assim como as plantas curam por seus componentes e energia, as sementes, os vegetais e os animais transferem ao homem suas propriedades e protegem o organismo quando sabiamente preparados e combinados. O jantar que vamos servir hoje é todo à base do que vocês estão vendo aqui. Aqui temos o milho e o nosso feijão. Tudo é servido em tigelas. Não usamos nada de plástico nem nada parecido. Tudo é natural. É assim que comemos aqui. E eu acredito que a base de uma boa saúde é o milho. Aqui a gente pode ver como o grão de milho se transforma em massa. E com a massa é feito o pão de milho, que todos nós consumimos, inclusive os animais. Uma coisa muito importante que vejo aqui é que o milho é a base da alimentação, mas também vejo outros alimentos como peixes, por exemplo, a banana, o abacaxi, que vem de outro lugar, não é? Isso mesmo. A dieta variada é um exemplo da necessidade do comércio constante entre as regiões do mundo maia. Nenhuma das grandes metrópoles era autossuficiente. No período clássico, o intercâmbio de alimentos e de bens de uso ritual era a base do sistema de vida. Se o comércio cessava, a civilização morria. Exploração maia. A seguir, Aonde o senhor vai? Vou a São Francisco. Por que não me empresta seu mecapau e eu te empresto minha mochila? É assim, não é? Eu Tudo aguento bem. andar assim por um dia, pelo menos. Todos esses produtos vêm de fora? As favas, o feijão, o arroz? Sim, é o que acontecia antigamente, na época pré-hispânica, como Jade. Ainda utilizam as mesmas rotas de comércio, mas Sim, com novos produtos. exploração maia. Exploração maia. As cidades maias do século X conseguiam alimentar centenas de milhares de habitantes e seus conhecimentos de medicina combatiam com sucesso as doenças e as epidemias, mas nenhuma região era autossuficiente. Produtos de consumo e de uso ritual percorriam o mundo maia por uma ampla rede de comércio que, ao mesmo tempo, fazia circular crenças e princípios culturais comuns entre eles. A interrupção do fluxo comercial pode ter provocado crises políticas e econômicas irreversíveis. A arqueóloga Raquel Macário investiga a primeira forma de intercâmbio entre os maias, a do comércio terrestre no altiplano guatemalteco. Essas trilhas são pré-hispânicas? São trilhas formais ou semiformais usadas pelos comerciantes para levar suas mercadorias aos mercados regionais. Sem o comércio, provavelmente não teria existido essa rede de relações sociais e políticas entre as diferentes entidades da região maia. Nas escarpadas montanhas do sul da Guatemala, o povo maia ainda utiliza as mesmas passagens, as mesmas trilhas que seus antepassados construíram há mais de 3.000 anos. Boa tarde! Boa tarde, senhor! Boa tarde. Como está? Bem, obrigado. Aonde vai, senhor? Vou a São Francisco.
O que está vendendo? Alguns objetos. Como se chama isso que está carregando? Mecapal. É a mesma forma que os maias usavam para transportar antigamente? Isso mesmo, nós ainda estamos usando. Este é o mecapal. É, Esse é o isso se fardo chama e mecapal. a corda e a E caixa. caixa. Por que não me empresta seu mecapal e eu te empresto minha mochila? Está bem. Certo? Pode Ótimo, ser. mas é claro. Pode me ajudar? Vamos Prontinho. lá. Tá pesado. Tudo bem. Segura isso para mim, Claro. por favor. Pronto. Bom, vamos ver. É assim, não é? Isso. Tudo bem? Aguento andar assim por um dia, pelo menos. Com isso, o pescoço faz um pouco de força e o peso não fica todo nas costas. É, assim você consegue manter o equilíbrio. Utilizando o mecapal, os comerciantes podiam transportar uma grande quantidade de produtos. Estudos antropológicos apontaram que os comerciantes começaram a apresentar variações ou alterações na coluna cervical. Mercado de São Francisco ao Alto. Eu tenho certeza Eu que eu trouxe falei as pra ele vir sementes buscar. que a senhora me Sim, pediu. eu Está falei tudo pra ele aqui. vir buscar aqui, ele Claro, não são veio. Agora ótimas o que eu sementes. faço São com isso? De quanto em escolhidas. quanto tempo o mercado é montado? Toda semana, às sextas-feiras. Começa muito cedo, às 4 da manhã. E aos poucos vão chegando os vendedores locais. Olha aqui, eu Tudo só vendo bem, do mercadorias outro lado. Aqui, boas, hein? aqui, por favor, Não, não, não. por Aqui está favor. bom? Já que Está. chegamos, vou soltar a caixa. Ah. Boa sorte com a venda, senhor. Obrigada, Sr. Pablo. Eu que Obrigada. agradeço. O que temos aqui, Raquel? Veja, aqui encontramos toda a produção local do Altiplano, que fica do outro lado das montanhas. Eles trazem frutas da costa e do litoral, das praias, eles trazem todos os tipos de mariscos, principalmente peixe seco. E trazem camarão. De onde trouxeram este peixe? De Livingston. Livingston fica perto da costa do Caribe, Ah, da na costa da Guatemala. Guatemala? Isso, de Isabal, do estado de Isabal. Vamos levar um pouco de peixe. Me vê 200 gramas, por favor. Na sociedade maia pré-hispânica, o comerciante adquiriu uma posição social muito importante e bem reconhecida pela elite, já que valorizava obrigado. a importância do conhecimento de outras culturas regionais, das normas de conduta e dos idiomas de outras sociedades. Sabia que a cal era e é muito importante na dieta maia? Eu tenho certeza Eu que eu falei trouxe pra as ele vir. sementes O que milho a senhora me sempre- pediu. Retirar a São película escolhidas. que recobre o grão. E assim ela acelera o cozimento, além de trazer alguns importantes nutrientes. De onde trouxeram a cal? Quê? Trouxeram de longe daqui? É? É? Todos esses produtos vêm de fora? As favas, o feijão, o arroz? Ou são produtos locais? Não, são produtos Ah. locais, com exceção locais? do arroz. É provável que o arroz venha do lado do Atlântico. É o que acontecia antigamente, na época pré-hispânica, com o jade ou a obsidiana, que quase sempre vem da mesma região. Ainda utilizam as mesmas rotas de comércio, mas com novos Isso, produtos, não é? isso. Se olharmos o mercado de São Francisco El Alto, como ele é hoje em dia, poderíamos imaginar um mercado da época pré-hispânica, com produtos completamente exóticos, como o jade e a obsidiana, porque essas matérias-primas só podiam vir dessas regiões. A troca comercial sustentava a cultura maia do clássico. Do Vale do Montágua vinha o valioso jade. Do altiplano guatemalteco, a obsidiana. As plumas do quetzal dos bosques nublados do sul. O cacau de Tabasco. O sílex da área de Puuc. O sal e o algodão da península do Yucatán. E peixes e crustáceos da costa de Quintana Roo. Aqui o milho, foi o exatamente melhor o que milho eu está disse aqui. A chuva deve ser muito importante, porque ajuda a navegação, facilitando o comércio. Claro, para o sul até o Pacífico e para o norte no rio Tixói e no Usumacinta, e também pelo rio La Pasión, que também é bastante utilizado. A água que desce do altiplano guatemalteco é a fonte dos principais rios da selva de Petén, que são estratégicas rotas de comércio que ligavam as cidades maias do clássico e que podem ter sido uma causa de seu desaparecimento.
A terceira etapa da exploração chega à sua conclusão nas montanhas da Guatemala. Tanto as evidências arqueológicas quanto o conhecimento antigo, que ainda se conserva, provam que os maias respeitavam a terra e dela obtinham grande quantidade de alimentos e medicamentos sem destruí-la. Só uma mudança drástica no regime de chuvas poderia acabar com sua eficaz, porém frágil economia. A circulação de bens entre as cidades complementava seu sistema produtivo. Alimentos, pedras para fabricar armas, têxteis e joias, para os grandes senhores, viajavam da atual Honduras até a Guatemala e a península do Yucatán através de caminhos montanhosos, dos rios de Petém e pela costa do Caribe. O que teria sido das grandes capitais maias se o fluxo comercial tivesse sido interrompido? Poderiam os arraus manter seu poder sem mercadorias como o jade, a obsidiana e as plumas de Quetzal? Terá a ambição pelo controle de rotas estratégicas sido motivo de guerras e a causa do fim da civilização? A jornada dá início ao seu capítulo final e novas evidências procurarão explicar o mistério dos maias. Próximo episódio. Este é o Rio La Pasión, rota de transporte, intercâmbio, comércio e guerra. É a história de uma época de grandeza e também do dramático colapso maia. A estrutura mais alta é o castelo. O momento em que é possível enxergar as duas luzes é o momento de virar. É a única entrada que existe? É a única entrada segura que tem no porto. Então só existia uma maneira de entrar. Próximo episódio.